Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Linked Books. Eu sou a Cristina e este é o segundo vídeo das leituras do mês de novembro, em que vou falar sobre as piores leituras, as piores que foram estas duas. É muito mal quando isto acontece. Ainda por cima, comecei o mês assim, comecei o mês com a fundamentação da metafísica dos costumes de Immanuel Kant. Um livro de filosofia que estava na lista do Linked Books, por Kant ter sido mencionado em 3 livros, e acabei por conseguir, o primeiro livro de Kant que consegui foi este, e está em péssimo estado, e lá por dentro, se repararem, está completamente riscado por todo o lado. Isto é o tipo de coisas que agora têm vindo do Winking Books, aquela plataforma de trocas que quando começou era muito boa, e eu no início até podem ver posts antigos no blog em que aconselho a utilização dessa plataforma hoje em dia, meus amigos. E vocês sabem que eu não me importo com livros muito usados, mas isto não é bem muito usado, não é? Isto é... enfim. Bom, mas passando à frente, o livro. Ele estava na lista do Linked Books já há bastante tempo, não é assim uma coisa que eu vá agarrar para ler. E no Goodreads eu tenho um desafio a decorrer, que é o Mission to Read, que é uma missão de leitura, um desafio de leitura que está a decorrer até ao final do mês. Está a ser muito giro. Se quiserem dar uma olha dela, deixem o link. Se quiserem ainda podem participar, porque até ao final do mês ainda podem participar no desafio. E tenho sempre muito azar nos meus próprios desafios. E o livro que me calhou a mim ler, a minha missão, a minha primeira missão lá do desafio foi ler a fundamentação da metafísica dos costumes. Porque estava na minha lista. Atenção, isto não vos pode calhar assim um livro qualquer. Foi até o André, foi uma história engraçada, que eu podia definir a minha própria missão, não é? Assim, ficava mal. E foi o André, da comunidade do Goodreads e também aqui da comunidade do YouTube, que fez o favor de me retirar aleatoriamente uma da minha lista dos livros a ler para efeitos do desafio. E saiu este. Ele teve pena de mim. Eu só me disse que foi. Teve pena de mim e sorteou de novo. E saiu este outra vez. Quais é que são as probabilidades disso acontecer? Poucas, não é? Então o André até brincava a dizer: o universo quer que leias isso, Cristina. Realmente, pois, não percebi porque é que o universo quis que eu lesse isto. Mas eu li. Filosofia é algo que me interessa, não Kant, mas filosofia sim, é algo que eu tenho interesse. Mas a minha formação em filosofia não foi assim muita, portanto foi 10º e 11º. Apesar de eu nessa altura ter tido um grande interesse por filosofia, porque foi assim a disciplina que mudou a minha visão das coisas, e com professores muito bons. Até no intervalo falava com a professora do ano a seguir, ela dava-me leituras, aconselhava coisas, porque eu andava mesmo entusiasmada com a filosofia. Acho que foi por ter saído de um colégio católico em que as coisas se falam dentro daquele paradigma, apesar de haver liberdade religiosa e de opinião, liberdade de opinião, e de até haver outras pessoas que não eram da religião católica no colégio, e havia muita liberdade para falar, mas falávamos o mundo dentro da religião, não é? Dentro desse paradigma. E aqui, quem está a sair do 9º ano, 15 anos talvez, 14 ou 15 anos, no 10º ano, e começar a aprender sobre a visão do mundo e das coisas dos pensadores filosóficos, foi assim uma coisa fantástica para mim. Gostei muito, professores fantásticos, sempre aqueles professores muito engraçados da filosofia, muito diferentes, e gostei muito. Kant, não me lembro sequer de ter falado dele, não me parece que não tenha falado, devo de ter recalcado, não devo ter gostado destas teorias filosóficas de Kant, e talvez tenha sido isso mesmo, porque agora também não gostei. Depois na faculdade, em Psicologia, tive uma cadeira de Antropologia Filosófica, que também gostei muito, mas que voltámos a falar muito da parte religiosa, porque está muito ligado, não é? A evolução do pensamento mágico no homem religioso, portanto, está sempre muito interligado. Mas também gostei.
Isto tudo para dizer o quê? Não tenho grande conhecimento sobre Kant, não é? Não tenho. Mas tenho conhecimento sobre outras coisas. Ele tenta aqui chegar a leis universais para a filosofia da ação, dos costumes, do comportamento, da forma como as pessoas agem. Eu pensava que ia ser uma leitura mais difícil de fazer. Até está engraçada a forma como ele discorre. Ele vai de dedução para a indução, e o contrário, do particular para o geral, do geral para o particular, fala em exemplos concretos da sociedade da altura, e até é curioso e não é assim tão pesado como eu poderia pensar. Mas a validade disto é nula, para mim. Porquê? Por muitos motivos, mas basicamente porque ele tem aqui o erro que muitos pensadores, e até a psicologia, até bem pouco tempo, também dividia a emoção da razão, e o nosso grande cientista António Damasio chamou a atenção para o erro de Descartes, de se dividir a emoção da razão. Aqui ele divide o mundo sensível do mundo inteligível, divide o animal do homem, portanto separa o animal do homem, os sentimentos, as emoções do que é racional, é tudo assim separado. Mas hoje em dia sabemos que não se pode pensar o homem, ou a mente do homem, sem ter em consideração o seu aspecto de animal, o seu aspecto corporal. Não se pode pensar a razão sem pensar a emoção. Não se podem fazer estas divisões cartesianas, pelo menos agora, não é? A verdade, a ciência de agora. E eu acredito nisso, e daí tudo o que li aqui não tem qualquer validade para mim. Há uma frase que, talvez retirada do contexto, e diz qualquer coisa como age, é melhor ver isto. Está aqui. Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Isto, retirado deste contexto da teoria filosófica dele, até tem alguma validade, pelo menos para mim. E o que é que esta frase me diz? É: age como achas que todos deveriam agir, ou seja, que isso torne uma lei universal para todos. Mas até esta frase, mesmo retirada do contexto, parece assim qualquer coisa como do religioso, é muito parecido com o ama o outro como a ti próprio, não é? Não faças aos outros aquilo que não queiras que te façam a ti, mais os ditados populares, é mais ou menos isto. Mas a nossa ação nunca se pode tornar uma lei universal para todos. Tornar comportamentos em leis universais não dá, pelo menos não dá para mim. Aliás, os comportamentos mais universais humanos são mesmo os biológicos, não é? Ele separa essa parte animal da parte espiritual do homem, vá. Outra coisa, ele faz uma coisa que fala nos homens e nos outros seres racionais, altamente machista. Para ele, a mulher é ligada ao mundo sensível e ao mundo dos prazeres, e não deve ter conhecimento, não deve ser dada educação. Enfim, é um produto do seu tempo, Immanuel Kant, sem dúvida. Isto era assim. E vem, o que é que havia antes? Havia só a religião cristã. As correntes do pensamento moderno, por Kant, não foi uma má coisa, mas hoje em dia tem o seu interesse histórico, e também isto é fora de contexto, isto faz tudo parte de uma grande teoria da metafísica dos costumes. Portanto, Kant não é só isto, mas há de ser tudo aqui mais ou menos dentro desta linha de pensamento. 2 estrelas, porque não foi assim tão mal. Ainda tive muita coisa para dizer acerca disto, já tenho a opinião feita lá no Goodreads. E só para dizer, eu queria em novembro participar no Non-Fiction November, e quando saiu este livro eu pensei, ok, é um livro de não-ficção e vou poder participar, e participei, mas foi um bocadinho chato ter saído deste livro, depois empanquei aqui um bocadinho como a Bárbara também no dela da não-ficção. Fiquei um bocadinho sem vontade de ler, não empanquei na leitura, mas depois não me apetecia ler mais coisas depois disso. E, por exemplo, queria ter lido este, Cartas de Jack London, ou até mesmo este, apesar deste ser um grande
calhamaço, mas são livros de não ficção que eu tenho aqui já para ler há algum tempo. Também tenho aí um de viagens, que também é não ficção. Este também é capaz de ser interessante, mas acabei a ler Immanuel Kant, mas felizmente não há aqui mais referências. Acabou aqui esta viagem dos livros, portanto foi mencionado por 3. Depois no blog post explico as ligações e o final desta viagem. Aqui fecha. Vou agora falar-vos da outra leitura deste mês, que não foi uma leitura assim muito agradável. Eu dei 3 estrelas porque o livro lê-se muito bem, mas é um livro que não gostei assim muito. Portanto, uma leitura média, entretenimento que se esquece logo a seguir. E tem aqui algumas coisas que eu até nem gosto. Contudo, é um livro que tem algum interesse em termos da história dos policiais. Esta é uma série de livros escrita por Raymond Chandler, em que o detetive se chama Philip Marlowe. E este detetive é um detetive um pouquinho diferente do habitual. Porquê? Porque é um detetive com uma atitude assim violenta, arrogante, que bebe bastante. Normalmente também não tem muito dinheiro. A relação dele com a polícia pode ser a ajudar, mas também pode ser a esconder coisas da polícia. Portanto, é ali uma relação ambivalente. Hard-boiled detective. Portanto, é um subgénero da ficção criminal e ainda assim dentro da ficção de detetives, portanto das histórias de detetives. São estes detetives com esta atitude, mesmo macho cena. E então eu não gosto muito disto. Vocês podem se lembrar talvez deste tipo de detetives naqueles filmes do Humphrey Bogart, adaptados desta série do Raymond Chandler. Os filmes são aqueles filmes preto e branco, os filmes noir. Há sempre também aquela femme fatale. É hard-boiled detective, mas eu chamaria macho bullshit detective American. Não sei bem, mas é mau. Depois a história em si, ele é contratado para resolver um caso de um desaparecimento de uma esposa, contratado pelo marido, também uma coisa bastante básica. Houve uma altura que eu li muitos policiais deste género. Já conheci este Philip Marlowe, porque é inesquecível pelos maus motivos, porque não gosto. E talvez até já tivesse lido esta história, porque eu, à página 40, mais ou menos 50, eu achei que a história ia acabar de uma determinada maneira e acabou dessa forma, portanto não teve mesmo muito ou nenhum interesse para mim. Mas é como são estes policiais clássicos, é entretenimento, mas hoje em dia, se houve uma altura na minha vida em que isto tinha interesse, hoje em dia livros que não me deixam mesmo nada mesmo, com tanto livro cá para ler, enfim, não aconselho de todo, mas se vos interessar a literatura policial e se quiserem descobrir este género, este subgénero dentro da literatura policial, aconselho. É o 4º livro da série do Raymond Chandler com este detetive. Penso que são 7 ou 8 no total, portanto, talvez seja melhor começarem pelo primeiro, mas é um pouquinho diferente, penso eu. E é tudo, estas foram as piores leituras de novembro. Vou então despedir-me. Até ao próximo vídeo. Até breve.